eu queria só voltar nesse teu período de conversão, não apenas no sentido espiritual, mas como foi que, assim, o que levou você de volta para a igreja? Porque eu acho que faltou esse... O que fez você voltar para a igreja depois desse período aí? Eu descrevo isso no livro. Teve uma passagem muito importante da minha vida, quando eu tinha 29 anos. Isso eu conto no livro. Eu fiz, eu era, eu era o quê? Como é que eu posso me definir? Eu era um ateu, eu era um comunista, materialista, hedonista, totalmente autocentrado. Eu estava vivendo aquilo que eu defini como solipsismo, né? Essa era a minha vida. Era um sujeito absolutamente perdido na vida. As minhas únicas, as duas únicas, as minhas duas únicas esperanças, vou dizer assim, os dois únicos pontos luminosos que eu tinha na minha vida eram a minha família, o amor que eu tinha pela minha família, pelos meus pais, pela minha família, e o amor que eu tinha pela literatura. Essas duas coisas. Que me dava, que eram assim, os únicos pontos luminosos que eu tinha na minha vida. E eu fiz uma viagem para cidades históricas mineiras, para Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei. Passei por aquelas cidades lá e certo dia eu estava extremamente deprimido, assim, durante essa viagem, e eu fui até uma praça na, na cidade de Mariana, em que até uso como proteção de tela, aqui, como fundo da minha tela no computador, essa praça, em que existem duas igrejas, uma ao lado da outra. Só que quando eu cheguei à praça, eu olhei para uma igreja, visitei a igreja. Quando eu fui visitar outra igreja, que eu me virei para outra igreja, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, eu vi que aquela igreja estava destruída. Ela tinha sofrido um incêndio, ela estava completamente destruída. O teto tinha caído, as vigas tinham caído, as paredes estavam enegrecidas, tudo, sabe, aquele cenário absoluto de destruição. Aí eu olhei para aquela igreja e falei: meu Deus, essa é minha alma. Essa é minha alma. A partir daquele momento, eu comecei a voltar para a igreja. Eu senti que aquele abismo, se eu continuasse do mesmo jeito, se eu continuasse distante de Deus, meu destino seria aquele. Talvez hoje eu não estivesse mais aqui. Talvez eu estivesse morto. Ou talvez eu estivesse com a alma morta, completamente morta. Hoje eu fiz um comentário, foi o seguinte: não sei se você viu umas denúncias que a Damares Alves fez sobre exploração sexual. Eu vi que era o assunto do dia, mas eu Uhum. estava tão enrolado aqui que eu não acompanhei. Essas denúncias de exploração sexual não são novas, Alexandre. Há mais de 10 anos elas vêm sendo investigadas. Tá? A Damares já várias vezes tinha mencionado essa situação, mas agora, como é campanha eleitoral, eles resolveram dar atenção ao que ela falou, na tentativa de destruí-la, na tentativa de caracterizá-la como uma louca,
uma teórica da conspiração, né? Na verdade, os dados todos estão lá, ela tem todos os elementos para provar que o que ela está dizendo é verdade. Mas a minha sensação foi a seguinte: eu fico absolutamente pasmo quando eu vejo alguém ouvir assim, você ouve uma denúncia sobre abuso sexual de crianças. E você não se preocupa com as vítimas. O cara não se preocupa com as vítimas. O cara se preocupa com o denunciante. Falei, quem, diante de uma coisa desse tipo, não se preocupa com as vítimas, mas se preocupa com o denunciante, esse cara está morto por dentro. É um demônio. Essa pessoa tá morta por dentro, né? Eu nem O que eu só várias completar celebridades. isso que você falou, soltaram um pedófilo hoje, né? No Dia das No Crianças, Dia dia das de Nossa Senhora Crianças, Aparecida. Dia das Da Globo Crianças, lá, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, Por que será que soltado. choca tocar nesse assunto? Porque se puxar um barbante, vai vir um monte de celebridade junto. A gente sabe que isso aí, quem assistiu Então, um documentário chamado The Fall, A Queda da Cabala Negra, acho que é, e tem um outro que chama Out of Shadows, vai ver com o que essa gente está metida. Alexandre, eu poderia ser um desses caras hoje. Essas almas mortas, tá? Eu poderia ser uma dessas almas mortas. Olha, tem muitos defeitos, eu sei que eu estou longe de ser um católico exemplar. Eu sou um pecador. Eu costumo dizer que na hierarquia da igreja eu ocupo a posição mais baixa, que é de pecador. Tá? Eu estou tentando aqui reduzir o meu tempo de. Até vou dar uma aula sobre Dante no meu curso. Estou tentando reduzir o meu tempo de purgatório. Esse é meu objetivo hoje. Vamos pular uns círculos aí, né? Ficar um pouquinho mais para cima no monte purgatório. Né? É isso, Alexandre. Esse. Eu poderia ser hoje uma dessas almas mortas. Né? A gente sabe que a misericórdia de Deus é infinita e que mesmo essas almas mortas podem ser recuperadas, podem ser perdoadas. Né? Mas para isso elas precisam pedir perdão. E uma das coisas que mais que mais provoca a ira de um esquerdista é você dizer que ele tem alguma culpa ou que ele precisa pedir algum perdão. Você já experimentou dizer isso para um esquerdista? Assim, você se arrepende de É alguma o coisa? ódio que eles têm disso, O arrepende, dessa assim, sensação de que você tem que se arrepender de alguma coisa. uhum. O perdão, mais uma lição do Olavo. O perdão é a lei estruturante do universo. Ele dizia isso. Se não me engano, na aula 7 ele diz isso. Na aula 7 do COF. O perdão é a lei que estrutura o universo. Sem o perdão, você pode ver, Jesus perdoa todo mundo. Jesus perdoa a adúltera, ele perdoa o cobrador de impostos, que era o corrupto da época, o ladrão da época. Ele perdoa assassinos, ele perdoa o centurião romano, que vai falar para ele, aquele que diz, eu não sou digno de que entreis em minha morada. O que é o centurião romano? O centurião é o capitão, é o cara que lutava corpo a corpo nas legiões romanas. Esse homem certamente tinha matado muita gente na vida. Tá? Ele era um assassino e ele ganha a admiração pela sua humildade, ele ganha a admiração de Jesus. Jesus perdoa o ladrão na cruz. Ele só não perdoa uma pessoa. Ele só não perdoa quem não perdoa. O mau ladrão. Quem não perdoa, esse não consegue o perdão. Jamais. Então,
Tá, acho que eu acabei Não, me perfeito. perdendo. Só um complemento, ó, estamos com 715 pessoas assistindo ao Puxa, que vivo, muito bom, obrigado. que bom, excelente. E, assim, tem que lembrar que eles não terão o perdão porque eles não querem o perdão. Porque o perdão precisa do arrependimento. Né? Exatamente. E até no dicionário, o arrependimento vem antes do perdão. E o perdão antes da salvação. Né? Até, graças a Deus, não sei nos outros idiomas, mas em português até a ordem alfabética nos ajuda aí. Né? E como essas pessoas, por esse hedonismo, né, esse niilismo, materialismo, eles não, não querem assumir que fez algo errado. Então não vai se arrepender, não vai ser perdoado e não vai ter salvação. Né? Então, o que caracteriza a mentalidade revolucionária é isso, é não se arrepender jamais de nada, absolutamente, e não perdoar jamais. Nunca, nunca. Essa é a lei, é uma das leis principais da mentalidade revolucionária. Jamais perdoar. Jamais, em momento algum, em hipótese alguma. Tanto é que essas pessoas que querem ter algum tipo de acordo com revolucionários, Alexandre, eu tenho uma convicção, não sei se você concorda comigo, mas a mentalidade revolucionária é uma doença do espírito. Doença do Cada, espírito, perfeito. cada vez mais eu me convenço de que é uma doença do espírito. E o primeiro revolucionário, você sabe quem foi? Caim. Caim é o primeiro revolucionário. E não é à toa que Caim é o, o primeiro assassino. Primeiro assassino. Porque quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles eles se tornam mortais. Né? Mas ninguém morre antes de Abel. O primeiro a morrer é Abel. Então, a realidade da morte só é conhecida pelas mãos de Caim. O Saul Alinsky dedica, acho que é a segunda edição do livro dele, o Regras para Radicais, ao que ele chama de primeiro revolucionário, Que é só que é Lúcifer, né? o Lúcifer, né? Porque, embora tenha sido expulso, ele pelo menos ganhou um reino. Essa é a mentalidade diabólica dessa gente. E Caim é a mesma coisa, Alexandre, porque... O Caim me parece a representação material desse pensamento rebelde. Né? Exato, é o primeiro humano revolucionário, né? Isso. O primeiro humano revolucionário. Eu E veja, pretendo fazer uma live, eu vou até avisar o pessoal, amanhã eu não tenho live de quinta. Eu tenho live, nós vamos ter live com um convidado na sexta, que é o Jairo Teixeira, e se tudo der certo, eu vou fazer a live de quinta no sábado. E eu quero tratar desse tema do espírito rebelde. Então, pode continuar. Veja, o Caim, um detalhe importante isso, você já deve ter percebido isso, Caim não pede perdão. Caim não pede perdão. O que ele fala é o seguinte: minha culpa é muito pesada para suportá-la. É o que ele diz. Ele não pede perdão a Deus. Ele é condenado a vagar pelo mundo, né? E pouca gente se lembra disso, mas Caim, olha, sequência do assassinato de Abel, tá? Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Ou seja, Caim é o fundador da primeira sociedade humana, da primeira polis, é o fundador da política.